Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Memória Total. Eu sou Ana Lopes e você é sua professora nesse curso. E essa aqui é a nossa aula inaugural. Antes da gente entrar no tema da nossa aula inaugural, eu queria que você fizesse o seguinte. Imagina por um instante que você tenha uma quantidade arbitrária de informação, que você consiga pegar essa informação e fazer essa informação grudar na sua cabeça de uma forma praticamente automática. Agora imagina que daqui a muito tempo, vários meses, você precisa dessa informação. Suponha que você esteja fazendo uma prova ou tendo uma discussão profissional com alguém sobre aquele tema, ou precise resolver um problema que precisa daquela informação. E, para sua surpresa, essa informação emerge automaticamente na sua cabeça sem a menor dificuldade. Isso parece muito bom para ser verdade, né? Mas nessa aula eu vou provar para você que isso é completamente possível. E vou provar de um jeito que você vai sentir a coisa acontecendo na sua cabeça. Você está pronto para isso? Está pronta? Então vamos lá. Então o tema dessa nossa aula inaugural é descubra do que a sua memória é capaz. Então é justamente isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar que a sua memória ela é muito melhor do que você provavelmente imagina nesse momento. Antes disso, como essa é a nossa primeira aula, eu quero que você entenda direitinho como que funciona o Memória Total. Bom, o Memória Total ele é um curso composto de 9 aulas. E essas aulas têm algumas características que é bom que você entenda direitinho. Primeiro é que, fora essa aula inicial, todas as outras aulas serão ao vivo, sempre às quartas-feiras, no horário de 20 horas de Brasília. Tá? Uma outra característica interessante e inovadora desse curso é que ele é completamente gratuito. Tanto essa aula quanto as próximas 8 serão gratuitamente transmitidas nesse horário que eu falei aí para você. Uma outra coisa interessante é que essas aulas foram estruturadas para elas serem completamente independentes umas das outras. Então, é como se em cada aula eu te desse uma ferramenta separada das outras. Claro que elas se ajudam, né? Como se você tivesse no final do curso uma grande caixa de ferramentas para trabalhar melhor com a sua memória. E por que isso é importante? Porque se você, por acaso, não conseguir assistir uma determinada aula, você não precisa se desesperar, porque na próxima aula você vai aprender e vai entender a aula perfeitamente. Um outro detalhe é que o foco desse curso é na aprendizagem. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, quando fala em métodos de memorização, foca naqueles métodos que são usados em campeonatos de memorização. E lá tem coisas como memorizar a sequência de vários baralhos de carta, memorizar rostos e nomes de pessoas. E aqui a gente não foca nesse tipo de técnica. A gente pega as técnicas que vêm lá, que são usadas também pelo pessoal dos campeonatos de memorização, mas a gente faz uma aplicação sempre voltada para a aprendizagem acadêmica tradicional, certo? Então, esse é o foco do nosso curso. E uma outra coisa também bastante inovadora é que a gente vai funcionar em ciclos contínuos. O que quer dizer um curso em ciclo contínuo? Quer dizer o seguinte, que eu vou dar as 9 aulas e depois, quando terminar as 9 aulas, eu começo tudo de novo, certo? Então, a cada 9 semanas, a aula é a mesma que tinha sido dada 9 semanas antes. Agora, deixa eu falar um pouquinho como é que vai ser o formato dessas aulas. Essa aula aqui, como eu disse, é gravada, então a gente não vai ter muita oportunidade de interagir. Mas nas aulas ao vivo, a gente vai ter o seguinte formato. A gente aprende uma técnica, talvez alguma variação em torno dessa técnica. Eu vou mostrar sempre um exemplo prático voltado para a aprendizagem, para que você perceba exatamente como essa técnica é aplicada. E no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Então você vai interagir comigo ali e tirar todas as suas dúvidas.
Agora, você pode estar se perguntando por que eu resolvi dar esse curso num formato tão diferente e ainda por cima gratuito. Para você entender a resposta a essa pergunta, eu tenho que te contar rapidamente a história de como surgiu o Mais Aprendizagem. E eu não sei se você está ciente, se você me acompanha há bastante tempo ou não, mas eu fui professora universitária por mais ou menos uns 17, quase 18 anos. Desses, os últimos 15, eu era professora concursada de uma universidade pública. E acontece que eu sempre adorei ensinar, só que eu vivia uma enorme frustração na minha vida de professora, que era o seguinte: o nível de aprendizagem dos alunos era sempre muito abaixo daquilo que eu gostaria. E eu inventava muita coisa, eu estudava muita coisa sobre aprendizagem, trazia para a sala de aula, mas mesmo assim eu não conseguia melhorar muita coisa na aprendizagem deles. E por que isso acontecia? Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas não sabe como aprender. Então, não adiantava eu apresentar o conteúdo no formato mais fantástico que fosse, porque esse aluno, ele não sabia pegar esse conteúdo e digerir esse conteúdo da maneira adequada. E isso me deixava muito chateada, porque a estrutura do sistema formal de ensino não me permitia parar tudo para ensinar para esse aluno como que ele deveria tratar a informação que eu estava passando para ele. Bom, a minha frustração foi ficando muito grande, até que eu acabei adoecendo de tanta frustração. Eu tive um episódio bastante sério de depressão na época, tive várias vezes que parar, né? Tive que ter licença médica, e cada vez que eu tentava voltar, a coisa voltava toda de novo e eu tinha que voltar a tirar uma licença médica. Nesse meio tempo, para acalmar um pouco a minha frustração, eu comecei a gravar uns vídeos para o YouTube, explicando nesses vídeos justamente aquilo que eu queria ensinar para os meus alunos, mas o sistema não deixava. E para minha surpresa, muita gente começou a comentar nesses vídeos e dizer que estava aplicando aquilo que eu ensinava e dizer que estava funcionando e tal. E eu fiquei fascinada, porque eu falei, nossa, tem gente que realmente está buscando esse tipo de informação. E é uma informação relevante para as pessoas. E fiquei nesse conflito, né? O que eu faço agora? Eu continuo ensinando isso para as pessoas ou eu continuo sofrendo toda essa frustração no sistema formal de ensino? Bom, depois de muita reflexão, obviamente, eu acabei optando por fundar o Mais Aprendizagem e dedicar a minha vida a essa missão de mostrar para as pessoas que existem sim formas mais inteligentes, mais eficientes e até mais prazerosas de aprender. E nota aqui que o prazer não é uma mera perfumaria. O prazer, ele é necessário, porque hoje em dia, quem não se dispõe, não se motiva a aprender sempre, todo dia alguma coisa nova, fica defasado muito rápido. Então, é importante que a atividade de estudar seja prazerosa, seja eficiente, para que você consiga se motivar para ficar lá, dedicar aquele tempo estudando todos os dias, ou pelo menos uma boa parte dos dias da sua semana. Então, eu considero o Memória Total como o próximo nível dentro dessa minha missão de divulgar o máximo possível de informações sobre a aprendizagem para as pessoas, já que a escola não faz isso por elas. Tá? Por isso que o Memória Total é composto dessa maneira como eu expliquei para você. Agora, antes da gente entrar efetivamente no conteúdo da aula para você descobrir do que a sua memória é capaz, eu quero começar tudo isso aqui de uma forma 100% transparente com você. No final dessa aula, vai haver sim uma oferta de uma outra alternativa que é paga. O que não quer dizer que o Memória Total seja um cursinho água com açúcar em que você não vai aprender nada. Muito pelo contrário, eu realmente montei o Memória Total para ser um curso transformador para todo mundo que tiver apenas duas condições. A primeira condição é
que tenha disponibilidade de estar lá toda quarta-feira às 20 horas para assistir às aulas e aprender aquilo que eu estou mostrando. E a segunda condição é você ter disposição para colocar em prática. Se você fizer somente essas duas coisas, independente de mais nada, eu tenho certeza que a sua vida de estudante vai se transformar completamente, certo? Então vamos lá começar essa transformação. Então a gente vai começar com essa citação aqui desse autor, o Joshua Foer, que escreveu esse livro, A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, em que ele diz o seguinte: eu aprendi em primeira mão que a mente pode ser treinada para fazer coisas extraordinárias. Por que essa frase é importante? Primeiro que ela tem tudo a ver com o objetivo dessa aula, que é você perceber o quanto você pode mobilizar os seus recursos para que a sua memória funcione muito bem. E o segundo, porque a história do Joshua é muito interessante. Ele era um jornalista iniciante e ele foi escalado para cobrir um campeonato de memorização. Na época ele nem sabia que existia esse negócio chamado campeonato de memorização. Mas aí ele foi lá e começou a conversar com as pessoas, ver como é que a coisa funcionava. Inicialmente ele achou aquilo tudo muito estranho, muito bizarro, mas aos poucos ele começou a se interessar também pelo que estava acontecendo ali. E para encurtar a história, o que aconteceu é que ele se envolveu tanto com esse mundo que exatamente um ano depois que ele foi escalado para fazer essa reportagem, ele foi o campeão nacional de memorização dos Estados Unidos. Um ano apenas. Ele passou da situação de não saber absolutamente nada sobre técnicas de memorização para a situação de campeão de memorização. E por isso que ele diz, porque ele diz assim, olha, eu sou um cara comum, eu nunca fui um grande estudante, eu nunca tive um grande destaque, e só treinando e conhecendo as técnicas eu consegui esse feito extraordinário. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem inicial aí. Você não precisa ser nenhum gênio, você só precisa conhecer o que existe de técnica e se dispor a aplicar essas técnicas na sua vida e você vai ver as coisas acontecerem de uma maneira muito diferente. Então vamos falar dela, a sua memória. E eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez você nesse momento não concorde muito comigo, mas ela é verdadeira e eu vou mostrar para você. Essa afirmação é: a sua memória, ela é excelente. A memória de todos nós é excelente. E eu vou provar isso para você agora na prática, e vou provar de 3 maneiras diferentes, tá? Eu vou precisar um pouco da sua ajuda. Eu quero que você dê uma pausadinha nesse vídeo e descreva, pode ser por escrito ou mentalmente, as características de uma girafa. Descreve como é uma girafa com o maior número de detalhes possível. Então faz isso, pausa o vídeo e faz essa descrição. Pausou? Já fez direitinho? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 99% de certeza que você conseguiu descrever uma girafa. Eu também tenho 99% de certeza que você não tem uma girafa na sua frente. E uma outra certeza muito grande que eu tenho é o seguinte: você nunca parou para estudar uma lista das características de uma girafa. No entanto, apesar de tudo isso, você conseguiu descrever a girafa. Por quê? O que aconteceu aí? Aconteceu que você trouxe para sua mente uma imagem da girafa e a partir dessa imagem você começou a descrever as características da girafa. Em outras palavras, você usou o que a gente chama de memória visual. E, como você acabou de constatar, a sua memória visual é excepcional. Eu acho também bem pouco provável que você tenha visto uma girafa recentemente. Então, quer dizer, você lembra de uma girafa que você viu há muito tempo atrás e você consegue descrever essa girafa com um grau de detalhe bastante razoável. Justamente porque a sua memória visual ela é muito boa. E ela é tão boa que a gente quase não dá bola para ela, né? É uma coisa muito natural para a gente. Mas tem outras características da nossa memória que também são excelentes. E a gente vai ver isso no segundo teste.
O segundo teste é o seguinte: eu quero que você novamente dê uma pausada rápida nesse vídeo e diga para mim quantas portas tem a sua casa. Não vale levantar da cadeira e sair contando. Já voltou? Bom, muito provavelmente você consegue dizer quantas portas tem a sua casa. E novamente, você não precisou, como eu disse que não era para fazer, andar pela casa para você contar essas portas. Inclusive, se você estivesse fora da sua casa, você conseguiria normalmente dar essa resposta. E por que isso aconteceu? Novamente, você visualizou a sua casa. Então, você usou a memória visual também. Mas você usou uma outra coisa. Você saiu andando mentalmente por essa casa para poder contar as portas. Então, além da memória visual, você usou uma outra memória na qual nós somos muito bons, que é a memória espacial. Então, a nossa memória espacial, ela também funciona muito bem. Daqui a pouco eu vou explicar por que essas memórias funcionam tão bem. Mas antes disso, vamos fazer o terceiro teste para mostrar o quanto a sua memória é boa. E esse terceiro teste é o seguinte: o que essa imagem te lembra? Eu só botei aí um símbolo da bandeira brasileira, meio amassadinho, e 2 números, 7 e 1, separados por um X. O que você lembra? Bom, muito provavelmente você lembrou da vergonhosa derrota que o Brasil sofreu na Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil alguns anos atrás, certo? E, mais do que isso, eu posso te perguntar onde você estava? Você consegue lembrar disso? Você consegue se lembrar com quem você estava? O que você estava fazendo? Você estava comendo pipoca? Você estava comendo pão de queijo? O que você estava fazendo? Você estava chorando? Você estava comemorando? Novamente, eu vou arriscar um palpite aqui. 99% de certeza que você tem uma lembrança muito nítida desse dia. E por que você tem uma lembrança muito nítida desse dia? Simplesmente porque o que aconteceu foi completamente inesperado. Tá? E o nosso cérebro tem essa capacidade de memorizar muito melhor as coisas que são inesperadas. Se eu perguntar para você onde você estava, com quem você estava e o que você estava fazendo exatamente uma semana depois dessa goleada histórica, você não vai saber me responder, muito provavelmente, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito especial na sua vida exatamente uma semana depois disso, né? Então, as coisas do cotidiano a gente esquece, mas quando aparece alguma coisa inesperada, a gente lembra com facilidade. Essas 3 memórias, a memória visual, a memória espacial e a memória daquilo que é inesperado, são memórias, então, que a gente tem que são muito fortes. E isso tem uma razão de ser. Essas são memórias que a gente desenvolveu muito bem ao longo da nossa evolução. Então, por quê? Imagina um sujeito que estava lá no tempo das cavernas lutando pela sobrevivência. Esse sujeito, ele tinha que ser capaz de distinguir muito claramente uma planta comestível de uma outra planta que fosse muito parecida, mas que fosse venenosa. Esse sujeito também tinha que ser capaz de navegar num ambiente que não tinha placa de sinalização. Ele tinha que saber como chegar até a água, ele tinha que saber como chegar naquele lugar que tinha árvores frutíferas, ele tinha que saber como voltar para casa. Então ele desenvolveu, nós desenvolvemos como espécie uma memória espacial muito boa para poder navegar nesse espaço. E finalmente ele era um cara que tinha que ficar atento. Se ele está lá no meio de uma floresta toda verdinha e de repente passa uma coisa amarela, ele tem que estar super atento para isso. É uma coisa que saiu do padrão do verde ali. E essa coisa amarela pode ser uma onça que vai te comer. Ou pode ser um bichinho interessante para você pegar e comer também, né? Pode ser qualquer uma dessas duas coisas. Mas o fato é que esse homem pré-histórico, ele precisava estar atento àquilo que era inesperado, porque essas mudanças de ambiente podiam significar uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim para a vida dele, certo? Então, essas são memórias que a gente desenvolveu muito bem ao longo da evolução.
E aí eu posso dizer para você que a sua memória é excelente. Por quê? Porque a gente evoluiu para ter essa memória excelente. E aí nesse momento você pode dizer assim para mim, bom, mas temos um problema aqui. Porque apesar de eu concordar com você, né, eu imagino que a essa altura você tenha realmente percebido que essas memórias pelo menos são boas em você, né, apesar da gente ter esses aspectos muito bem desenvolvidos, o que acontece? Quando a gente vai estudar um tema mais acadêmico, a memória não funciona tão bem quanto a gente gostaria, não é verdade? Por que isso acontece? O que está acontecendo de problemático aí? O que acontece é o seguinte, é que o nosso cérebro, ele lida muito, muito mal com essa coisa chamada abstração. Essa aquisição da capacidade de lidar com conceitos muito abstratos é uma aquisição muito mais recente da nossa evolução. Tanto é que se você pegar o Piaget, que é um pedagogo super importante, né, na história da pedagogia e que criou a base teórica do construtivismo e também estudou as fases de desenvolvimento da criança, você vai ver que uma capacidade de abstração mais madura só vai aparecer ali pelo início da adolescência. Ou seja, é uma aquisição realmente bem tardia para a gente. E aí é que mora o grande problema. Por quê? Porque mais de 90% do conhecimento técnico e acadêmico é abstrato. E é por isso que, apesar de a gente ter desenvolvido algumas memórias extremamente poderosas, a gente tem dificuldade de aprender coisas no mundo acadêmico, de memorizar essas coisas com uma certa consistência. E aí, obviamente, diante desse problema, a primeira coisa que a gente faz é se perguntar, será que tem solução? Tem solução sim. Para entender essa solução que eu vou explicar para você, a gente precisa antes ver um aspecto super importante da nossa memória, que são as associações. Tá? O que é uma associação? É quando você pega duas informações e cria uma conexão entre elas. Isso é uma associação. Por que ela é tão importante? Porque ela é o bloco básico da nossa memória. Toda a nossa memória funciona em termos de associações. Toda mesmo, ao ponto de que eu posso afirmar isso aqui sem a menor sombra de dúvida. É impossível, veja bem, é impossível, não é difícil, é impossível memorizar qualquer informação nova sem que você faça uma associação dessa informação nova com alguma outra coisa que você já conhece. Tá? Eu vou repetir porque isso é importante. Você não consegue memorizar nada de novo se você não fizer uma associação dessa coisa nova com outra coisa que você já conhece. Aí você pode dizer assim para mim, ora, eu nem sabia disso. E, no entanto, eu aprendi algumas coisas na escola. Talvez com um pouco de dificuldade, mas aprendi. É que existem alguns tipos de associações. E esses tipos são os seguintes. O primeiro tipo é de associações naturais. As associações naturais são associações que a gente faz de forma subconsciente. Você está lá lendo um livro ou assistindo uma aula e, de repente, algumas coisas grudam mais no seu cérebro do que outras. Essas são as coisas com as quais você está naturalmente formando associações sem nem perceber. As associações naturais, elas são muito interessantes porque você não precisa fazer muito esforço para elas acontecerem. Elas acontecem. Mas elas têm um outro lado. Você não tem muito controle sobre o que você vai lembrar e o que você não vai lembrar. Quem decide isso é o seu cérebro pelos critérios dele. Tá? O que tem de interessante nas associações naturais é que existem sim maneiras de você criar um ambiente de estudo que favoreça a ocorrência de mais associações naturais. Então, por exemplo, aquele professor que fala baixinho, sempre no mesmo tom, e ainda por cima escreve no quadro, tudo com a caneta da mesma cor, esse professor está criando um ambiente em que as associações naturais não acontecem com facilidade. Ele está dificultando a sua aprendizagem e a sua memorização. Por outro lado, aquele professor dinâmico,
que escreve com canetas de todas as cores, que anda para lá e para cá, que muda o tom de voz, pega a tampa da caneta e joga na cabeça daquele aluno que não estava prestando atenção, ele é um professor que está criando um ambiente que favorece o surgimento das associações naturais. Então, por isso que é mais fácil aprender com esse tipo de professor. Bom, então nós temos esse tipo de associação, que são as associações naturais. Dá para você se tornar um super especialista só contando com as associações naturais? Até dá. O problema é que demora muito tempo, porque, como eu disse, você não tem muito controle de quando elas vão acontecer. Então você tem que entrar em contato com aquele material várias vezes, de várias maneiras, até que um monte de associações naturais aconteça e você se sinta seguro com aquele assunto. O problema é que no mundo de hoje ninguém tem tempo para esperar. A gente está sempre sobrecarregado de informação. Muitas vezes a gente tem uma meta de aprendizagem que tem um prazo, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um concurso, se eu tenho que me inscrever para uma pós-graduação, se eu tenho que defender a minha tese, eu tenho que fazer essa coisa andar mais rápido. E aí o caminho é você partir para um outro tipo de associação, que são as associações intencionais. E o que são as associações intencionais? As associações intencionais são aquelas que você produz conscientemente. Ou seja, você pega uma informação nova que está chegando para você e você olha para ela e fala assim: eu quero memorizar isso. Então eu vou pegar essa coisa e vou associar com alguma coisa que eu já conheço para que eu me lembre disso mais tarde. Tá? Então você produz isso. Existem maneiras de você produzir associações que são mais fortes e maneiras de produzir associações que não vão funcionar muito bem. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Como é que é uma associação forte que realmente garante que depois você vai lembrar dela. Mas por enquanto a gente precisa entender o seguinte: as associações intencionais, elas são a base de todos os métodos de memorização que a gente vai ver, exceto aqueles que lidam com o tempo. Tá? Então a gente tem os métodos baseados em associações e depois os métodos baseados no tempo, nas repetições, porque elas são importantes para a memorização também. Tá? Mas fora esses métodos baseados em tempo, todos os outros métodos são baseados em associações intencionais, associações que você produz, tá? Que você não fica esperando o seu cérebro fazer a associação. Vou dar um exemplo aqui, que provavelmente você já conhece, pode ser que você já conheça, que é o exemplo da fórmula do sorvete. Você conhece a sua fórmula do sorvete? Provavelmente você conhece essa fórmula aqui. E só para te lembrar, ela é a fórmula do movimento retilíneo uniforme da física lá do ensino médio. E o pessoal que ensina em pré-vestibular geralmente ensina para o aluno que é a fórmula do sorvete. Por quê? Porque eu tenho o SO aqui, do S0, né, que é a posição inicial do negócio, mais o V e o T. Então, se eu olhar para isso aqui, eu lembro de sorvete. E sorvete é uma associação ótima, porque é bem visual e faz você reagir a essa associação de uma forma emocional, né? Porque todo mundo adora sorvete. E ela é uma coisa inesperada, porque o que sorvete tem a ver com física? Né? Muito pouca coisa. Então eu estou usando alguns elementos daquela memória que funciona bem para lembrar de uma coisa extremamente abstrata. Tá? Infelizmente, só mesmo no pré-vestibular que o professor ensina isso. Quando ele está dando aula lá no primeiro ano, no teu primeiro contato com física, ele não fala do sorvete e aí você fica levando muito mais tempo para memorizar a fórmula e para evoluir na sua aprendizagem de física, tá? Ou seja, ele está dificultando a sua vida inutilmente, porque não tem nada de errado em você usar isso aqui para poder memorizar a fórmula e depois aplicá-la, porque a gente sabe que você só vai aplicar se você tiver entendido. Então são duas coisas diferentes, a compreensão do que a fórmula significa e a memorização dela para usar de forma ágil, de forma rápida, tá? Então qualquer método que você use que faça você ter essa agilidade, ele é válido, ele é perfeitamente válido e é inacreditável como as escolas não usam esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui é só a coisa mais simples que existe em termos de métodos de memorização, que é a formação de acrônimo. Tá? Então vamos lá, a gente já começou a ver aqui o caminho para aquela nossa solução, né? Para aquele problema que era, se
eu lido mal com abstrações, porque eu não evoluí para isso. Mas 90% do que eu preciso estudar é extremamente abstrato, como que eu resolvo? Bom, a gente vai resolver com a ajuda de tudo isso que a gente viu até agora, que é o seguinte: você vai começar a usar as associações intencionais. Eu vou dar um exemplo aqui. E como é que você vai usar, né, essas associações intencionais? Você vai pegar aquela coisa abstrata que você está aprendendo, e aqui eu peguei um exemplo extremo de um caractere numa língua que eu nem sei qual é, tá? Pode ser chinês, japonês, coreano, e vai associar com alguma coisa concreta que você conhece, tá? Então, o que eu fiz? Eu olhei para esse caractere aqui e eu vi que tem uma pontinha aqui que se parecia o telhadinho de uma casa. Então, eu fiz uma associação dessa coisa extremamente abstrata com essa coisa concreta, altamente conhecida, que é uma casa. Com isso, eu posso ter uma chance maior de me lembrar como é o desenho desse caractere. Eu precisaria de mais algumas associações para me lembrar completamente. Mas suponha que eu sou realmente uma estudante dessa língua e que várias partes aqui eu já conheço. Eu só não conheço essa partezinha que se parece com um telhado. Se eu fizer essa associação, eu consigo desenhar o caractere inteiro. O que tem de interessante nessa associação aqui? Primeiro que ela é concreta. Então, a gente lida melhor com isso justamente porque a gente evoluiu para entender melhor as coisas concretas, né? O mundo das cavernas era muito concreto, era muito topou na pedra, subiu na árvore, entrou no rio, voltou para a caverna, correu do predador, tá? Era tudo muito concreto, a gente não tinha tempo para ficar abstraindo, para ficar viajando na maionese. Então, ser concreto é importante. E também tem que ser conhecida, porque lembra que para assimilar uma informação nova, eu tenho que associá-la a algo já conhecido. Então, casa é uma coisa que eu já conheço, é um elemento que eu já conheço. Além disso, é extremamente visual. Eu consigo fechar os olhos e imaginar uma casa com muitos detalhes, da mesma forma que você imaginou uma girafa, tá? E ela é esquisita, ela é inesperada. Essa não é uma casa comum. Essa casinha aqui pintada de vermelho, com um formato diferentão, com as paredes meio gordinhas. Então, eu sempre vou dar preferência a imagens que sejam esquisitas, porque isso vai tornar a associação muito mais fácil de memorizar. Para que isso tudo fique bem mais claro na sua cabeça e que você veja o poder disso, a gente vai ver, a partir de agora, um exemplo concreto. Então vamos lá, aqui está o nosso exemplo prático, mas antes desse exemplo prático, eu quero fazer um pequeno teste com você. E a regra para esse teste é você não anotar. E não anote mesmo, por quê? Porque esse teste é para você. Você é que tem que perceber, através dessa próxima atividade aqui, a diferença entre você tentar memorizar alguma coisa com técnica ou tentar memorizar essa coisa sem técnica nenhuma. Se você anotar, você vai perder o efeito, você não vai conseguir ter essa percepção. Então não faça nenhuma anotação agora, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou falar para você 10 palavras e depois eu vou te perguntar algumas coisas sobre essas palavras, tá certo? Então agora, tudo que eu preciso de você é que você preste atenção nas palavras. As palavras são as seguintes: rosquinha, dedo, pato, coração, cadeira, mão, anzol, serpente, bicicleta e bengala. Então, o que eu fiz aqui foi dizer algumas palavras para você, tá certo? Agora, eu queria te perguntar o seguinte: você sabe qual é a palavra que estava na 3ª posição da lista? E a que estava na 7ª posição da lista? Será que você sabe? Bom, eu tô de covardia, né? Você estava imaginando que eu ia pedir para você escrever o máximo de palavras que você podia lembrar, e eu venho com essa gracinha de perguntar qual é a 3ª e qual é a 7ª palavras. E se eu disser para você que daqui a menos de 10 minutos, talvez uns 5 minutos,
você vai ser capaz de me dizer todas essas palavras exatamente na ordem reversa. E se eu perguntar qual é a terceira, você vai saber. Se eu perguntar qual é a sétima, você vai saber. Acredita nisso? Só acredita vendo? Então vamos ver o nosso exemplo prático para você entender a diferença entre usar e não usar método. Então, para o nosso exemplo prático, eu escolhi mostrar para você, apresentar para você o vocabulário numérico. Por que eu escolhi isso? Porque número é das coisas mais abstratas que a gente tem. Não é à toa que a maioria das pessoas tem algum grau de dificuldade em matemática, porque matemática usa muitos números e os números costumam ser bem abstratos. Então, a gente quer aprender a fazer aquela coisa de ligar uma coisa abstrata a uma coisa concreta conhecida. E é isso que a gente vai fazer com todos os 10 dígitos do nosso sistema numérico. Então, quando eu pensar no número 0, ao invés de pensar no número 0, eu vou pensar numa coisa muito mais concreta, que é parecida com 0, e é a rosquinha. A rosquinha é essa coisa maravilhosa aqui, que dá até fome, tá? E que evoca certas emoções em você, então fica fácil de lembrar, até porque ela tem o formato do número 0. O número 1, a gente vai associar com um dedo. E não é qualquer dedo, é o dedo do Ronaldo Fenômeno. Por que o dedo do Ronaldo Fenômeno? Por que eu escolhi essa associação? Essa é a minha associação. Você pode depois criar um vocabulário numérico para você, tá? Mas vamos ficar com a minha associação aqui. O que acontece é o seguinte: teve uma Copa aí que o Ronaldo estava no auge da forma dele e que quando ele fazia um gol, ele comemorava levantando esse dedinho. E exatamente nessa época, a cerveja Brahma fazia uma propaganda em que as pessoas pediam a cerveja levantando o dedo e falavam que a cerveja era a número 1 do Brasil. E o Ronaldo foi super malhado porque as pessoas estavam desconfiando que ele tinha recebido da Brahma para comemorar o gol desse jeito. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas aquilo ficou muito marcado, era uma coisa diferente, fora do padrão, e então é muito fácil eu associar o número 1 com o dedo do Ronaldo. Tá? Então, a gente faz essa associação aqui, entre o 1 e o dedo. E o 0 qual era mesmo? Qual o formato do 0? O formato de uma rosquinha. Agora o 2. O 2 é muito fácil de associar com um pato. Por quê? Porque ele tem a forma de um pato. Se você desenha o número 2 aqui, você vai ver que aqui o perfil do pato, ele é parecido com o número 2. E além do mais, o pato é uma figura bem engraçada. Eu peguei aqui de propósito uma figura bem engraçada. Ele anda engraçado. Então é uma coisa relativamente fácil de lembrar. Geralmente as crianças aprendem que o pato é aquele número, né, que o 2 é aquele número que parece com um patinho. Então também é uma coisa que provavelmente é uma associação que você já tem em algum canto aí da sua memória. Então fica fácil. O próximo algarismo qual que é? O 3. O 3 eu vou usar uma coisa bem moderninha, que é o seguinte: como é que a gente faz para desenhar um coração no Facebook? A gente desenha o menor, né, digita o menor e depois coloca o número 3 na frente. Aí o Facebook faz a mágica dele e desenha um coração na tela. Tá? Para facilitar ainda mais a minha memorização, eu coloquei aqui uma imagem de 3 corações. Então eu associo claramente o número 3 ao coração por essa imagem do Facebook. O 0 era o que mesmo, gente? Era rosquinha. O 1 era o quê? Era o dedo do Ronaldo. E o 2? O 2, ele tem a forma de um pato bem engraçado. E o 3 é o nosso coração do Facebook. Vamos lá, eu estou repetindo porque repetição é importante na memorização. Número 4. Número 4 é uma associação fácil. E eu virei a cadeira de cabeça para baixo de propósito para ficar esquisito. Lembra do inesperado? Pois é. Por que o 4 se associa com a cadeira? Porque a cadeira tem 4 pernas e se eu virar ela de cabeça para baixo, ela se parece com o número 4 manuscrito. Então, de perfil, né? Então é uma associação bem fácil de fazer. Agora, número 5. O que eu posso usar para representar o número 5? Eu escolhi uma mão. E para ficar uma mão diferentona, eu, ao invés de colocar uma mão comum ali, eu coloquei uma pintura de uma mão. Então, a mão espalmada assim tem 5 dedos. Então, eu associo essa mão com o número 5.
E a gente sabe que tem uma certa personagem aí da vida pública brasileira que talvez não pudesse usar essa associação porque não ia funcionar, né? Mas pra gente funciona. A mão pode representar perfeitamente o número 5. E o número 6? O número 6 eu vou pela forma dele. E a coisa mais parecida que tem com a forma do número 6 é um anzol. Você vê que o anzol está sempre penduradinho desse jeito, ele sempre se parece com o número 6. Por isso que eu escolhi o anzol para representar o número 6. É interessante que o número 9 também vai ser representado pela forma, por uma outra imagem. Então já é uma associação a mais que a gente faz. O 6 e o 9, que são números espelhados, eles são representados pela forma. O 6 pelo anzol e o 9 por uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. O 7 é um caso de uma associação um pouco mais distanciada. O que eu posso fazer para representar o 7 de uma forma bem visual? Uma coisa que eu posso fazer é pensar nos 7 pecados capitais. Mas 7 pecados capitais ainda é muito, muito abstrato. Então, como que eu represento o pecado? Com a serpente do paraíso. Né? E ainda bota uma serpente azul, que eu nunca vi, né? Então uma coisa bem inesperada, com a maçãzinha, para lembrar que essa é a serpente do pecado. Pecado, 7 pecados capitais, então a serpente vai ser o meu símbolo para o dígito 7, certo? E o próximo vai ser o quê? O dígito 8, que eu represento por uma bicicleta. Por quê? Porque tem 2 rodas, parecem as 2 bolinhas do 8. E óbvio que eu não ia botar uma bicicleta comum aqui, eu ia botar uma bicicleta diferentona e que parece com um 8 manuscrito, porque quando a gente escreve o 8 à mão, a bolinha de cima é menor do que a bolinha de baixo. Aqui também é, né? No 8 tipográfico, a bolinha de cima também é menor que a bolinha de baixo. Então essa bicicleta diferentona, além de me ajudar a lembrar que o 8 é representado pela bicicleta, ela é mais próxima do 8 do que uma bicicleta comum de hoje em dia, certo? Antes de ir para o 9, vamos tentar lembrar das outras coisas. O que era o 0 mesmo? Ele era representado por uma coisa parecida com o número 0, que era a rosquinha. Se você fizer essa rosquinha pular no dedo do Ronaldo, vai ficar fácil de você lembrar que o número 1 é associado ao dedo. E o número 2 se parece com o quê? Com um pato. E o 3, ele é o nosso coraçãozinho do Facebook. E o 4? O 4 é uma cadeira que tem 4 pernas e se parece com um 4 se eu virar ela de cabeça para baixo. O 5, o que é? É aquela mão espalmada que tem 5 dedos. E no meu caso aqui ela era vermelha. E o 6? Lembra que o 6 e o 9 eu vou pela forma? A forma do 6 é um anzol. E o 7? Tá aparecendo a cabecinha dela aqui. E é a serpente. E o 8? O 8 é a nossa bicicleta. E agora o 9? O 9 é pela forma. E a forma que tem o 9 é a forma de uma bengala. Então eu botei uma bengala diferentona aqui também, porque é sempre bom que a imagem que a gente forma mentalmente seja bem diferente, né? É aquela coisa do inesperado. Então o 9 é a bengala, tá? Essas são associações um pouquinho mais elaboradas, que é a do 9, da bengala, e a do 6, que é a forma invertida e se parece com anzol, certo? Então, agora eu vou fazer uma breve revisão disso aqui sem mostrar as imagens. Você vai imaginar essas imagens só na sua cabeça e eu vou fazer algumas perguntas para você. Então o 0 era o quê? Era a rosquinha. O 1 era o quê? O dedo. O 2, o pato. O 3, o coração. O 4, a cadeira. O 5, a mão. O 6, o anzol. O 7, a serpente. O 8, a bicicleta. E o 9, a bengala. Certo? E agora, se eu perguntar para você o que estava na quarta posição, para facilitar, o que representa o número 4? Você vai lembrar, não vai? E o que representa o número 7? Você também vai lembrar. Eu tenho certeza disso. Agora eu quero te propor um exercício ainda mais interessante. Dá uma pausadinha no vídeo e escreve aí todas as palavras, mas na ordem inversa. Ou seja, começa da palavra que representa o número 9. Tenta fazer isso.
Já tentou? Veja aí se você escreveu bengala, bicicleta, serpente, anzol, mão, cadeira, coração, pato, dedo e rosquinha. Provavelmente você acertou no mínimo 80, 90%, se não acertou tudo. A maioria das pessoas acaba acertando tudo. Olha que coisa interessante. Essas são exatamente as mesmas palavras que a gente tinha falado lá naquele teste, tá? E na primeira vez eu não te ensinei nenhuma técnica, eu só falei as palavras. Mas, e aí o que aconteceu? Você memorizou muito pouco e ainda me achou uma cretina por perguntar o que estava na terceira posição, o que estava na sétima posição. E agora você sabe me dizer exatamente que objeto está em que posição. E se eu te disser o objeto, você vai saber o número correspondente. Só porque a gente aplicou uma técnica simples, baseada nos fundamentos da memória, que é associar uma coisa bastante abstrata, que é o dígito, com uma coisa bem concreta, bem visual e bem diferente, que é a imagem daquele objeto que você escolheu para representar aquele dígito. Certo? Então, eu fiz esse teste justamente para você perceber como é diferente, é completamente diferente. De repente você começa a se sentir muito mais confiante na sua memória. De repente você começa a se sentir com uma pessoa com muito mais capacidade de estudar. Justamente porque você sabe o método, você sabe o caminho das pedras. Certo? E será que esse tal desse vocabulário numérico só serve para você ter essa sacada de que a técnica agiliza muito a sua memorização? Não, ele serve para algumas coisas úteis também da nossa vida. E eu vou sugerir alguns usos aqui, né? Onde que você pode usar esse conhecimento do vocabulário numérico? Você pode usar em várias coisas. Eu vou mostrar aqui os exemplos, tá? Você pode usar para memorizar uma senha de banco. Você pode usar para memorizar datas. Por exemplo, se você está estudando história, você precisa memorizar datas históricas. Você pode associar esses elementos dos dígitos da data com o evento que você está estudando. Você pode memorizar constantes das ciências, por exemplo. Se você precisa memorizar o número de Avogadro, que vem da química, ele é 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Só que a maioria das pessoas não sabe de cor e fica toda hora recorrendo às anotações, até que assim, de tanto repetir na força bruta, a pessoa memoriza, né? E logo depois que acaba o vestibular, ela esquece também. Quarto de hotel, por exemplo, se você viaja, você não quer sair andando com a chave junto com o número do quarto escrito no papel, né? Porque você não quer que achem a tua chave e entrem no teu quarto para pegar as tuas coisas. Então, ao invés de fazer isso, o que você faz? Você memoriza através dos símbolos do vocabulário numérico. E a mesma coisa para documento. Eu, por exemplo, gosto de memorizar o cartão de crédito para quando eu quiser comprar na internet não ter que levantar e pegar lá o cartão de crédito na carteira e tal. Dá muito trabalho, né? Então eu prefiro usar a minha memória para isso. Vamos ver como é que funciona então, usando o exemplo da senha do banco, tá? Então suponha que a sua senha fosse esse número aí, 6732. Tá? O banco te deu lá um papelzinho, sua conta lá novinha em folha, e essa é a senha. E você tem que memorizar. Normalmente o que as pessoas fazem? Escreve no papel e fica tentando memorizar até que um mês depois ela consegue memorizar. Isso é péssimo, porque você fica um mês com a tua senha escrita no papel. Isso não é seguro. Tá? Além de ser chato ficar procurando o papel toda vez que você for usar a sua senha. O que eu vou fazer? Vou usar o vocabulário numérico, né? Quais são os símbolos? Antes de mostrar, vamos tentar lembrar. Quem é o 6? É o anzol. O 7 é a serpente. O 3 é o coração. E o 2? O 2 é o pato. Então a gente puxa esses símbolos lá do vocabulário numérico aqui. E aí você me pergunta, como que eu faço para memorizar a ordem? Porque a ordem é importante. É muito fácil, eu crio uma historinha aqui, tá? Como é que vai ser essa história? Essa senha do banco. O que você gostaria de ter no banco? Muito dinheiro. Então suponha que você agora tem muito dinheiro no banco. Se você tem muito dinheiro no banco, né, porque você ganhou na loteria ou ganhou uma herança, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Você não vai ficar ralando para ganhar dinheiro, você vai pescar.
né? Vai fazer alguma coisa assim. E se você tá rindo, ótimo, porque você vai lembrar mais ainda dessa história. Então você resolveu passar a sua vida a pescar, e aí você vai para sua pescaria e pega o seu anzol. E depois que você pega o seu anzol, o que você vai fazer? Você vai botar a isca. Só que ao invés de botar uma minhoca, você pega uma cobra azul e espeta no anzol. Olha que coisa esquisita, você consegue imaginar essa cena? Pois é, imagina aí que você vai lembrar dela. Só que quando você espeta a pobre da serpente no anzol, o que acontece? Ela se rasga, ela sofre um rasgão. E desse rasgão pula o coração da cobra. Só que ele não pula assim e cai no chão e fica paradão. Ele pula pulsando. E ele fica pulsando e crescendo, até que ele explode e de lá nasce um pato. Como se fosse o ovo do pato. Olha que história doida. É doida, né? Eu vou contar ela mais uma vez aqui pra você. Você resolveu passar a sua vida a pescar porque você está cheio de dinheiro no banco. E aí você pega o seu anzol para pescar. O que você faz? Você espeta a serpente no anzol, só que aí a serpente sofre um rasgão e desse rasgão pula o coração dela. Esse coração estava pulsando e ele pulsa, cresce até que ele explode e dali nasce um pato. E agora eu pergunto para você, qual é a senha? Você consegue lembrar dessa senha? A história vai se passar rapidamente na sua cabeça e você vai dizer para mim qual é a senha, que é 6, 7, 3 e 2. Acertou? Com certeza você acertou, porque você usou um método muito eficiente para memorizar essa senha. Você vai criar essa história uma vez, vai dar uma boa risada com ela e em poucos segundos você vai ter a sua senha memorizada ao invés de ficar andando com o seu papelzinho um mês. Tá certo? Então, esse aí é um dos usos. Você pode usar a mesma técnica da historinha para memorizar qualquer outra coisa que tenha número na sua vida e nos seus estudos. Tá certo? E isso é só o começo do Memória Total. O objetivo dessa aula era mostrar para você como é poderoso você usar uma técnica. E como isso é muito diferente de você tentar estudar alguma coisa completamente sem técnica nenhuma. É bem diferente. Eu espero que você tenha percebido isso de uma forma bem clara. Qual é o próximo passo, então, depois dessa aula? É você começar a colocar em prática. A gente sabe que não adianta ver as coisas só na teoria, a gente tem que começar a aplicar no nosso dia a dia, nos nossos estudos, para que realmente essa técnica possa te transformar do jeito que você está querendo ser transformado para ter uma memória realmente poderosa, tá? E a gente sabe também que às vezes na empolgação da aula a gente fala, nossa, que legal, isso, eu vou usar isso, é muito bacana, mas depois a gente vai meio que arrefecendo, mas meio que esfriando a empolgação. E uma outra coisa que pode acontecer é você começar a perder a aula porque teve um compromisso, porque não teve tempo e tal. Pode ser que esse horário não seja um horário bom para você, esse horário das 20 horas que eu estou propondo, tá? Então tem vários casos assim em que eu sinto que as pessoas precisam de uma ajuda a mais, tá? E para esses casos eu criei um programa que se chama Academia da Memória. Então agora eu vou falar para você o que é, como funciona e como você pode fazer para fazer parte da Academia da Memória. Então a Academia da Memória tem essa proposta, esse objetivo de ajudar você a desenvolver uma memória que seja rápida, que seja confiável e que seja duradoura, tá? É isso que as pessoas esperam quando estão se debatendo com aquele monte de informação que a vida joga em cima da gente e exige da gente, não é isso? Então, e isso eu quero deixar bem claro, independe de você ter sido algum dia o melhor aluno da classe, achar ainda que a sua memória é meio fraca, ou até achar que você está meio velho para essas coisas. Não tem nada disso. É uma questão de ter ou de não ter técnica, certo? E aí, se você tem a técnica, a sua memória fica rápida, confiável e duradoura. Se você tem a técnica e aplica, certo? E quais as ferramentas que a gente vai ter para ajudar você? Olha, as principais ferramentas
são as seguintes. A primeira delas é o que a gente chama de prática deliberada. Isso é um termo da psicologia cognitiva que expressa um tipo de exercício. Só que é um tipo de exercício montado de uma certa maneira que ele torna a aquisição de uma habilidade muito mais rápida. E esse exercício tem algumas características e uma delas é super importante, que é você ter um feedback daquilo que você está fazendo. Ou seja, você executa a prática e você tem que ter um retorno se você está indo bem ou se você está indo pelo caminho errado. Com esse ciclo de você praticar e receber um feedback, a tua aquisição da habilidade de memorizar, de usar as técnicas de memorização, ela é muito mais rápida. Então, a segunda ferramenta que a gente tem é a tutoria. Então, na Academia da Memória, você vai ter uma tutoria em cima das práticas deliberadas. E essa tutoria é uma tutoria individualizada, ou seja, cada prática de cada aluno vai ser comentada. E isso vai ser feito dentro de um grupo secreto que a gente tem no Facebook, que é só para os alunos da Academia da Memória, certo? Então essas são as duas ferramentas poderosíssimas que a gente tem para te ajudar nessa caminhada de colocar esses métodos em prática e se transformar numa pessoa que tem uma memória excepcional, tá? O que tem além disso na academia? Tem algumas coisas. Primeiro, você vai ter acesso a todas as gravações do Memória Total, tá? E aí você vai poder assistir no horário que você quiser, não vai ficar amarrado ao horário da quarta-feira ao vivo, tá? E além disso, você também vai ter acesso a práticas deliberadas específicas para cada aula, de forma que você possa fazer a sua prática, colocar lá no grupo e a tutoria possa te dar o feedback que vai agilizar a sua aprendizagem, tá certo? Além disso, a gente tem também o que eu estou chamando de módulos diferenciados na Academia da Memória. O que são esses módulos diferenciados? Eles são conteúdos que não caberiam numa aula de 1 hora e meia. Ou então conteúdos que dependem de um outro conteúdo, né? Que seria um conteúdo avançado. E por que eu não coloco esses conteúdos no Memória Total? Justamente pelo fato de que eu estou me comprometendo com ter aulas independentes no Memória Total. Então, eu disse no início que as aulas do Memória Total vão ser independentes umas das outras, para que, se você perder uma aula, você possa acompanhar a seguinte. Se você chegou depois da inauguração do curso, você pode acompanhar o curso do mesmo jeito. Só que tem assuntos que não cabem nessa estrutura. E aí eu peguei esses assuntos e coloquei nos módulos diferenciados da academia. Eu vou dizer rapidamente que assuntos são esses. Eu vou dar uma aprofundada em como funciona a memória e como você pode usar essas informações para facilitar o processo de memorização no seu dia a dia. Depois a gente vai ver como criar um ambiente ideal para que a sua memória trabalhe com mais associações naturais. Lembra que eu falei que as associações naturais elas têm elas exigem um esforço menor. Então, se você conseguir criar um ambiente que elas aconteçam com mais frequência, você vai aprender com menos esforço. Depois você vai aprender a assumir o controle da sua memória. O que é? É aprender nos mínimos detalhes como fazer associações que tenham as características que nos ajudam a memorizar rapidamente e com muita facilidade. Tá? Tem algumas pessoas que dizem assim para mim: eu não tenho criatividade para fazer essas associações, para criar essas histórias. Pois é, nesse módulo aqui eu vou te mostrar passo a passo como que você desenvolve essa criatividade, porque criatividade também é habilidade, portanto também é uma coisa que você consegue treinar e ficar muito bom nisso se treinar do jeito certo, tá? Um outro tema é o Palácio da Memória Avançado. No Memória Total a gente vai ver o Palácio da Memória, que já é uma técnica bem interessante. O Palácio da Memória Avançado é mais interessante ainda. E ele é muito útil, por exemplo, para você fazer uma apresentação pública de uma defesa de tese, alguma coisa assim, e sem precisar de muito slide, às vezes nenhum. Às vezes um ou outro só para enfeitar mesmo, porque as coisas estão todas na sua cabeça dentro do seu Palácio da Memória Avançado, tá? Tem outros usos também. O Palácio da Memória Avançado é realmente extremamente poderoso.
Uma outra técnica que a gente vai aprender dentro da academia é o sistema Major. O sistema Major é um sistema brutalmente poderoso, só que ele demora um pouco mais para aprender. Você tem que aprendê-lo por etapas. Então também não caberia numa estrutura em que eu tenho que ensinar tudo numa hora e meia. Tá? E ele é uma forma avançada dos sistemas PEG que eu vou ensinar no Memória Total. Tá certo? Então você tem que saber o sistema PEG e depois dedicar um pouco de tempo a aprender o sistema Major. E aí você vai ter uma ferramenta incrivelmente poderosa de memorização. E aí a gente tem os grandes projetos de memorização, que é o seguinte: você chega a um ponto que você conhece várias técnicas, você tem um monte de coisa para memorizar. Como é que você organiza essas coisas e como é que você escolhe a melhor técnica para cada uma das partes que você tem que memorizar, tá? É isso que eu trato nos grandes projetos. E depois tem algumas técnicas especiais, que são muitas vezes aplicações das outras técnicas, tá? Por exemplo, o estudo de vocabulário. Então, se você está estudando inglês, se você está estudando alguma outra língua estrangeira, você pode usar essa técnica aqui para acelerar a sua aprendizagem de vocabulário. Portanto, você vai chegar na fluência muito mais rápido, porque vocabulário é fundamental para a fluência. Uma outra coisa que vai ter como técnica especial é como memorizar textos literais. Na maioria das vezes, quando a gente está estudando, a gente quer aprender o significado das coisas. Não precisa decorar literalmente, mas existem algumas situações em que a gente quer memorizar o texto palavra por palavra. Nesses casos, tem técnicas específicas também para você usar e elas vão ser tratadas nesse módulo. E finalmente tem um módulo que é como memorizar mapas. E nesse caso aqui não é mapa mental não, apesar de que você pode usar um pouco dessas técnicas para memorizar mapa mental. Mas aqui eu estou querendo mostrar uma aplicação de projeto de memorização. Então, como eu disse, essas técnicas especiais normalmente são aplicações de outras técnicas ou variações de outras técnicas. E nos mapas, no caso dos mapas, no exemplo que eu mostro nesse módulo aqui, a gente vai trabalhar o mapa dos Estados Unidos, para você memorizar os 50 estados, onde eles estão, etc. e tal. E ele é um exemplo bem legal de como você conduziria um projeto de memorização, tá certo? Então esse é o conteúdo, todo o conteúdo da Academia da Memória. E ainda tem 2 bônus, porque tem 2 assuntos que eu acho super importantes de você tratar, independente de tratar de técnicas de memorização. Um deles é a motivação. Se você tem um objetivo maior, assim, tipo passar num concurso, fazer uma pós-graduação e tal, que envolva muito estudo, um dos grandes desafios é você manter a motivação por longos períodos de tempo. E eu falei disso numa aula que eu dei ao vivo, que para mim foi uma das melhores aulas que eu já fiz ao vivo, que é essa palestra aqui, 5 sacadas para manter a motivação em alta. Então foi uma aula independente, por isso que eu chamo de palestra, e ela falava justamente de técnicas para manter a sua motivação. E a mesma coisa com a questão da memorização. Se você tenta sustentar a motivação com técnica é uma coisa, sem técnica é outra coisa completamente diferente. E também queria tratar o tema da concentração, que é muito importante nos dias de hoje, porque a gente está num mundo de interrupções aí com os smartphones, né? E isso atrapalha muito, muito a nossa capacidade de concentração. Um jeito de consertar um pouco as coisas, porque a gente não pode abrir mão do smartphone, é você meditar. E olha, meditar não é nada de esotérico. Meditar é uma coisa super estudada pela ciência, comprovadamente boa para a memória, para a concentração e até para a saúde. E o que eu vou fazer com você é um mini curso, bem pequeno mesmo, introduzindo o tema da meditação e fazendo algumas meditações com você, tá? Vai ter as meditações guiadas. É bem pequenininho, 3 aulinhas só, para você ver se gosta dessa ferramenta para melhorar a sua concentração, tá certo? Então, esses 2 bônus são para tratar esses outros aspectos da aprendizagem que são bem importantes, tá? Então, a essa altura, com certeza, você está se perguntando quanto que é para você entrar na Academia da Memória. E eu vou te dizer o seguinte:
Essa estrutura similar a gente só tem aqui no Mais Aprendizagem em um outro curso que chama AM3, Treinamento AM3. É um curso onde eu ensino a pessoa a estudar com base em mapas mentais, tá? E é o único curso, o outro curso, em que eu ofereço a tutoria permanente com base nas práticas deliberadas. Esse é um curso que eu só abro 2 vezes no ano, tá? O AM3, e o custo dele das últimas turmas foi de R$ 1.897, justamente porque ele oferece essa estrutura de tutoria que não é uma estrutura barata de manter, você não pode botar muita gente para manter a qualidade do atendimento e tal, então não é um curso que possa custar assim muito baratinho, né? Quando a gente oferece essa estrutura. Quando eu fiz o Memória Total da primeira vez, que na verdade eu estou relançando ele num outro formato, isso foi mais ou menos no final de 2015, eu ia fazer o Memória Total para custar mais ou menos no mesmo patamar do AM3, tá? Porque ele é até maior que o AM3, então poderia custar até um pouco mais caro. Só que no lançamento eu resolvi que eu ia fazer um precinho bem camarada, e na época eu cobrei das pessoas R$ 997 para entrar no Memória Total. Não era o Memória Total mais a Academia da Memória como eu estou oferecendo agora, tá? Na época era só o Memória Total. Então, por aí você já tira uma base do quanto vale tudo isso aqui que tem na Academia da Memória, tá certo? Só que eu realmente quero fazer um lançamento super especial. Como eu disse no início, eu estou nessa missão de difundir essa informação para o maior número de pessoas possível. Então eu resolvi cometer uma pequena loucura aqui e fazer esse lançamento da Academia da Memória por R$ 670. E se você quiser dividir, você pode dividir, vai dar 12 vezes de 65, ou seja, é menos que uma pizza por mês, tá certo? Para você aprender tudo isso, para você turbinar a sua memória e se tornar uma pessoa que realmente pode bater no peito e dizer: eu tenho uma memória muito, muito, muito boa, tá? Então, diante disso eu não tenho mais muita coisa para falar não, tá? O que eu tenho para falar para você é o seguinte: rola a página para baixo, tá? E clica no botão. Você vai encontrar um botão assim para você entrar para a Academia da Memória. Se você não encontrar esse botão, é porque a gente está sem vaga. Por que tem vagas limitadas? Justamente porque a gente tem a tutoria. Então não pode simplesmente entrar um caminhão de gente de uma vez. Então a gente vai regulando a entrada. Então, se você encontrou esse botão, aproveita, tá? Porque esse é um preço que provavelmente eu não vou segurar por muito tempo também. E você vai lá e se torne um aluno. Se você não encontrar o botão, então você espera uma próxima oportunidade, entra em contato com o nosso suporte para ver quando é que a gente vai abrir novas vagas, e aí você se matricula uma outra hora. Mas se tem o botão, vai lá e aproveita, porque essa é realmente uma chance muito, muito especial de você experimentar toda essa estrutura que tem funcionado maravilhosamente bem no AM3, que é o outro curso que a gente tem. Tá? E por que eu digo experimentar? Né? Se você está aí meio inseguro, não sabendo se faz ou se não faz ainda, apesar dessa oferta super especial, eu quero te lembrar, te dizer, se você não conhece a gente, né, que esse curso tem 30 dias de garantia incondicional. O que quer dizer 30 dias de garantia incondicional? Quer dizer o seguinte: que você quiser sair do curso, eu não vou te perguntar absolutamente nada e eu vou te devolver o teu dinheiro dentro de 30 dias, tá? Então você tem 30 dias, você vai receber os 2 primeiros módulos da academia, depois uma vez por semana você vai receber os próximos módulos, você vai entrar no grupo secreto, você vai interagir, vai acessar a tutoria vai comentar os seus trabalhos. E aí, se depois de 30 dias você chegar à conclusão que isso não é para você, você manda um e-mail para o suporte, que é o falecom@suporte.maisaprendizagem.com.br, e a gente faz a devolução para você sem perguntar por quê, tá? É uma decisão que você pode tomar sem ter que ficar dando explicação para ninguém, tá certo? Então, eu acho que realmente não tem nenhum motivo para você não clicar no botão lá embaixo, se ele estiver lá nesse momento, tá certo?
Então, eu estou esperando você dentro da Academia da Memória, também nas aulas ao vivo, que fazem parte, né, da Academia da Memória. Você não deixa de ser convidado da aula ao vivo quando você entra, muito pelo contrário, você vai ter a aula ao vivo e vai ter a gravação dela. E até a próxima aula.